Olá, boa noite. Boa noite. Papa reza pelas vítimas de tempestades e inundações na Europa. No gesto solidário, o Santo Padre assegura sua proximidade aos afetados. Papa Francisco fala sobre a viagem apostólica à Ásia e Oceania na catequese. Aplicativo do TSE registra denúncias de irregularidades nas campanhas eleitorais. Brasil reduz número de jovens que não trabalham nem estudam. Congresso debate endurecimento de penas para quem provocar queimadas. Cuidados com alimentação e hidratação são essenciais para evitar doenças transmitidas em tempos de estiagem. Bandeira do Brasil. Conheça a história e o projeto de lei que promete punir quem desrespeitar os símbolos nacionais. No interior de Minas Gerais, um casal encontrou na música o roteiro para superar os traumas da morte. Está no ar o Canção Nova Notícias. A serviço da vida e da esperança. O Papa Francisco rezou hoje pelas vítimas das tempestades e inundações na Europa e assegurou a todos os afetados a sua proximidade. O gesto de solidariedade do Santo Padre foi durante a catequese no Vaticano, momento em que recordou sua viagem à Ásia e à Oceania. Sono battute sull'Europa centro-orientale. O Santo Padre se solidarizou com as vítimas das chuvas que atingiram parte da Europa. Disse que segue em oração, agradeceu e incentivou os esforços de ajuda e socorro. Ainda lembrou dos países em guerra e pediu: Preghiamo per la pace. Rezemos pela paz. Não esqueçamos que a guerra é uma derrota. Francisco explicou que a viagem é chamada apostólica pois não é um turismo, mas para levar a palavra do Senhor e conhecer a alma dos povos. Lembrou que Paulo VI, em 1970, foi o primeiro Papa a visitar os países asiáticos e as ilhas Samoa. Anche in questo ho cercato di seguire il suo esempio. Também nisto tentei seguir o seu exemplo, mas sendo alguns anos mais velho do que ele, limitei-me a 4 países: Indonésia, Papua Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura. Sobre a Indonésia, onde 3% dos moradores são católicos, o Papa disse que encontrou uma igreja viva e capaz de transmitir o Evangelho. Do segundo destino, Papua Nova Guiné, ressaltou as diferentes etnias, um ambiente ideal para o Espírito Santo. Já no Timor-Leste, o que impressionou o Papa foi o povo, que ele descreveu como alegre, sábio no sofrimento, que além de gerar filhos, os ensina a sorrir. Quanto a Singapura, centro econômico e financeiro da Ásia, o pontífice afirmou que os cristãos são uma minoria e que formam uma igreja viva empenhada em gerar harmonia. Ele citou muito a viagem dele, que ele foi ao encontro dos católicos e não católicos. Por isso que ele veio enaltecido, ele veio feliz, que foi uma viagem abençoada. Eu estou completando os 25 anos de sacerdote. Posso dizer que esse encontro com o Papa, estar com o Papa, foi um grande presente. Della Congregazione Benedittina. Presentes na audiência, Francisco saudou os participantes do Congresso dos Abades da Congregação Beneditina e os encorajou a se empenhar com zelo para tornar o espírito beneditino sempre mais atual no mundo. Esse congresso acontece a cada 4 anos, que é uma revisão da Confederação Beneditina. O Santo Padre nos recebe para nos confirmar, nos abençoar, nos animar. Espírito Santo. Amém. Seguimos com notícia internacional porque a Organização Meteorológica Mundial emitiu alerta vermelho e o planeta poderá ter de enfrentar um aquecimento de 3 graus antes do fim do século. As mudanças climáticas impulsionadas pela queima de combustíveis fósseis e o fenômeno El Niño fizeram o planeta superar o recorde de temperaturas de 2023. Os primeiros 8 meses deste ano foram os mais quentes já registrados, disse a secretária-geral da Organização Meteorológica Mundial, Celeste Saulo.
Para a especialista, a ciência é clara e os governos estão longe de atingir as metas climáticas globais. De acordo com Celeste, há 80% de chances da temperatura mínima global ficar 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais em pelo menos um dos próximos 5 anos. Com padrões climáticos cada vez mais destrutivos, testemunhado pelo calor extremo e as inundações vistas nos últimos meses, a crise climática é um dos fatores que piora a desigualdade social entre os países. A organização, mais uma vez, soou o alerta vermelho para o planeta. Precisamos ser mais ambiciosos, disse a secretária. Para ela, com as políticas atuais, há a probabilidade de aquecimento global de 3 graus ainda neste século. A ONU estima que o calor mate 500 mil de pessoas por ano, o que é 30 vezes mais do que os ciclones tropicais. A organização conhece a causa, afirmou Antônio Guterres, secretário-geral, que indicou o uso de combustível fóssil e a mudança climática induzida pelo homem entre as possibilidades. O chefe da ONU acredita que a situação fica ainda pior. Para ele, o calor extremo é o novo normal. Mas a boa notícia é que há soluções e que é possível salvar vidas e a humanidade pode limitar esse impacto. Os focos de incêndio no Brasil mais que dobraram em um ano, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Pois é, no estado de São Paulo, o número de queimadas é 4 vezes maior. Multas estão sendo aplicadas aos responsáveis pelos incêndios. Neste ano, o número de focos de incêndio em todo o país aumentou 102% em relação aos 12 meses do ano passado. Em 2023, foram 93 mil registros. Neste ano, já são 188 mil, de acordo com o monitoramento feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Metade na região amazônica, 32% no Cerrado, 8% em regiões de Mata Atlântica e os demais no Pantanal e Caatinga. Com 7.195 registros de queimadas, o estado de São Paulo viu os incêndios crescerem 434% de um ano para o outro. Nós temos pelo menos mapeadas 250 cidades que tiveram algum tipo de incêndio durante esse período. Isso dá quase 1/3 do estado. Então a gente vai seguir de olho nessas cidades, parte delas na região do Vale do Paraíba, mas a grande maioria realmente na região centro-norte do estado e algumas na região centro-oeste. Vamos seguir de olho porque pode ser que tenhamos novos focos nos próximos dias. Frio e chuva auxiliaram as operações de combate ao fogo em São Paulo. Mas ainda hoje, 5 municípios combatiam queimadas: Bananal, Mococa, Santo Antônio de Posse, Nova Odessa e Cajuru. Como resposta ao enfrentamento da situação, 23 pessoas foram presas por suspeita de envolvimento em ações de início intencional de fogo. O governo paulista também ampliou 25 milhões de reais em multas. Além do efetivo da Defesa Civil e Bombeiros, a Polícia Ambiental conta com 1.866 PMs e mais de 900 viaturas empregadas nas ações de fiscalização e combate às queimadas. Em Brasília, os chefes dos 3 poderes da República se reuniram para traçar estratégias no combate às queimadas no país. O governo decidiu editar medida provisória para liberar mais de 500 milhões de reais para ações de combate ao fogo nos estados. Já o Congresso Nacional vai debater o endurecimento de penas para quem provocar queimadas. A reunião convocada pelo governo contou com a presença do ministro Luiz Roberto Barroso, Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, Lula e 6 ministros. É a primeira vez desde o avanço das queimadas que os representantes dos poderes da República se reúnem para debater o tema. De janeiro a agosto, o monitor do fogo Mapa Biomas apontou que quase 12 milhões de hectares de floresta foram atingidos por incêndios, uma área correspondente a 12 milhões de campos de futebol. No Distrito Federal, os bombeiros já combatem o incêndio no Parque Nacional de Brasília há 3 dias. 2.000 hectares de mata já foram queimados. Para reforçar o combate ao incêndio, o governo federal liberou um crédito extraordinário de 550 milhões de reais, com prioridade do controle do fogo na Amazônia, no Pantanal e no Cerrado.
A liberação do recurso fora da meta fiscal foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. No encontro, o presidente Lula disse que o país não estava preparado para essa emergência climática. A gente não estava 100% preparado para cuidar dessas coisas. As cidades não estão cuidadas, até 90% da cidade, estão despreparadas. O presidente do Supremo Tribunal Federal defendeu um debate legislativo sobre a elevação de penas de crimes ambientais. Como as penas são muito pequenas, elas acabam não tendo o efeito dissuasório necessário. Apesar de levantar a possibilidade de uma atualização na legislação, o presidente do Senado acredita que o problema não é legislativo, mas uma ação planejada para incendiar o Brasil. Temos uma causa que é uma causa criminosa. É muito evidente que, diante desse contexto, da quantidade de focos, há sim uma orquestração mais ou menos organizada, mas que busca esse objetivo de incendiar o Brasil. Enquanto o ar seco e a fumaça se intensificam no interior do Brasil, algumas áreas de instabilidade vão atuar sobre o centro-sul do país. Na quinta-feira, as chuvas retornam em boa parte do estado gaúcho, em algumas áreas de Santa Catarina e no leste paranaense. No sudeste, o tempo vai ser estável, com sol entre nuvens, e as temperaturas vão se elevar no interior de São Paulo e Minas Gerais. A umidade fica baixa aqui nessa área de São Paulo e no Triângulo Mineiro. Inclusive, pode chover no norte do Espírito Santo. As temperaturas vão estar bem quentes na região centro-oeste. A quinta será de sol e poucas nuvens. E as temperaturas vão se elevar rapidamente em praticamente todos os estados. A umidade que vem do norte pode levar umas pancadas de chuva aqui para essas partes do Mato Grosso. Na região nordeste, pode ter temporais no litoral sul da Bahia e nuvens de chuva entre Aracaju e João Pessoa. Por fim, no norte do país, as pancadas de chuva se espalham no Amazonas, norte de Rondônia e Roraima. Os termômetros marcam mínima de 13 graus em Porto Alegre, 16 graus no Rio de Janeiro e máxima de 38 graus em Manaus. E atenção, pessoal que mora no centro-oeste, prepare garrafa d'água, protetor solar, porque muitos pontos vão estar acima da casa dos 40 graus. É o caso de Cuiabá, que vai fazer máxima de 43. Este 18 de setembro é o Dia dos Símbolos Nacionais. Nossa reportagem conta a história de um dos principais elementos que representam a identidade do Brasil no cenário global, como a nossa bandeira. A bandeira nacional é um dos principais símbolos que representam a identidade de um país. A exemplo disso, o verde e amarelo do Brasil, reconhecidos em todo o mundo. Antes da atual bandeira republicana, o Brasil utilizou a imperial, adotada como símbolo nacional em 18 de setembro de 1822, quando Dom Pedro I assinou o decreto que a oficializou. Permaneceu em vigor até dia 15 de novembro de 1889, quando ocorreu a proclamação da República. O professor de História, Danilo Félix, explica que a bandeira imperial tem um significado importante para a nossa pátria. E a primeira bandeira que nós temos do Brasil enquanto uma nação soberana independente é esta bandeira, a bandeira imperial, que carrega uma série de detalhes e de riquezas que constrói a história do nosso país naquele período. Conforme definido na Constituição Federal, o Brasil possui 4 símbolos oficiais: a bandeira, o hino, o selo e as armas nacionais, popularmente conhecidas como o brasão da República, e são protegidos por lei. Protege os 4 símbolos, previne uma multa para aquele que vilipendiar, para aquele que ridicularizar, para aquele que usar de forma indevida algum desses símbolos. O senador Eduardo Girão apresentou um projeto para tornar crime o desrespeito aos símbolos nacionais, como a bandeira do Brasil. O PL prevê detenção de 2 a 4 anos e multa para quem destruir ou desrespeitar o símbolo nacional em público. Por isso, é importante conhecer e valorizar a história dos símbolos nacionais. A história ela é fundamental para criar em nós esse senso de ser brasileiro, de cidadania, de realmente entender
onde eu estou e a que país eu pertenço. Por causa do clima quente e seco, o governo de São Paulo emitiu um alerta para o risco de doenças por ingestão de água ou alimentos contaminados. Nossa reportagem mostra quais são as medidas preventivas para evitar esses problemas de saúde. Não é só a respiração que fica mais difícil diante do calor e da baixa umidade do ar. O governo de São Paulo alerta para o risco de transmissão de doenças hídricas e alimentares. A prática de aproveitamento de água de chuva, ela deve ser realizada com cuidado. O porquê disso? A água, ela pode ser um potencial transmissor de doenças, que são as doenças diarreicas agudas, associada em especial a vírus e bactéria. As mais frequentes são as virais, onde o paciente inicia um leve mal-estar gástrico, às vezes com alguma náusea e vômitos, e após 2 ou 3 dias inicia-se as dores abdominais, as cólicas e a diarreia, que pode desidratar sobretudo crianças e idosos. Um dos alertas é para prestar atenção à qualidade da água. Um ato simples de se hidratar pode se tornar um grande problema se o líquido não for potável. Uma das formas de contaminação dessas doenças é por meio de alimentos e água infectados. Por isso, alguns cuidados básicos são essenciais. A recomendação é realmente quem não tem acesso a um filtro caseiro, que tenha carvão ativado, que consiga eliminar pelo menos aí 99,9% das impurezas, aí a recomendação seria ferver a água por 3 minutos, garantindo a água, primeiro ponto. Segundo ponto, a gente precisa colocar esses alimentos numa solução clorada. Então, a gente tem acesso gratuito à água sanitária. Precisa ser 1 colher de sopa, 15 ml para cada litro de água. Outra forma de transmissão é de uma pessoa infectada para outra. Esse médico destaca a importância de sempre fazer a higienização das mãos. Mas uma dica para permanecer saudável é manter a hidratação. 200, 300 ml de água a cada hora, para manutenção de um total de 2 a 3 litros de água, suco, gelatinas e líquidos em 24 horas. Seguimos falando dos alimentos, ou melhor, de quem cuida para que esses alimentos estejam à mesa do brasileiro. A falta de água e as queimadas em excesso dificultam a vida dos pequenos produtores que se desdobram para dar conta da produção. E o custo dessa operação pode chegar aos supermercados. Quem vê a produção verde e bonita não imagina o quanto está sendo difícil para o agricultor dar conta da qualidade, devido à falta de chuva e às crescentes queimadas na região. A gente está trabalhando muito com puxa de água de um reservatório para o outro, bomba d'água funcionando o dia inteiro, aumento de energia vai na estratosfera, né? Então fica difícil. Mesmo não tendo prejuízos na produção de hortaliças, o João tem tomado algumas medidas para amenizar o impacto da seca e torce para que a tão sonhada chuva chegue logo por aqui. Eu espero que venha logo, a gente está rezando, olhando para o céu toda hora, esperando, porque o reservatório já está baixando bem, né? A gente está controlando, mas tem que ficar regulando a água, porque senão fica sem mesmo. As hortaliças, que costumam ter os preços em queda no período de estiagem, podem ter um outro cenário este ano, segundo a Conab. Atenção especial para o tomate, cenoura e a laranja, além de produtos indispensáveis como o açúcar e o feijão. A que vai sofrer mais e que está sofrendo mais é a agricultura familiar. São as pequenas hortas, né, que são pequenas áreas, e a incidência do sol, isso faz com que, né, reduza a produção e aumente o custo, porque ele tem que, de uma certa forma, regar. Sem água, outro problema tem tirado o sono dos produtores, a falta de pastagem, que resulta no aumento dos custos para a criação de gado. Aqui na nossa região, está na terra. De uma maneira geral, o aquecimento global e essas queimadas, de uma certa forma, vão desarranjar um pouco a questão alimentar. O especialista afirma que é cedo para medir o impacto no valor dos alimentos, mas que é necessário olhar com atenção para os pequenos produtores que necessitam de políticas para a sobrevivência.
As eleições municipais se aproximam e a tecnologia está aí para auxiliar os cidadãos que vão às urnas em outubro. Um aplicativo permite que o eleitor denuncie irregularidades dos candidatos durante o período de campanha. Na internet ou nas ruas, as eleições municipais do dia 5 de outubro estão em destaque no Brasil, especialmente depois que foram liberadas as propagandas eleitorais no dia 16 de agosto. Para se tornar conhecido pelo eleitor, é permitido vídeos, bandeiras e até mesmo a entrega dos famosos santinhos. Para conquistar o público, o candidato precisa seguir uma série de regras. Irregularidades nas propagandas eleitorais podem ser denunciadas pela população por meio do aplicativo Pardal do Tribunal Superior Eleitoral. Ele traz lá na sua tela inicial a opção de denúncias de internet, propagandas na internet, e depois outras propagandas. Aí nos outros tipos de propaganda temos adesivos em veículos, bandeiras, outdoor, que não é permitido, outros tipos de propaganda que podem ser objeto de denúncia, né? Além das denúncias, o eleitor pode se informar do que é permitido ou proibido nas propagandas eleitorais. A denúncia é sigilosa, mas é necessário provas. Primeiramente, para utilizar o aplicativo Pardal, a pessoa vai ter que se autenticar, seja pelo gov.br ou pelo aplicativo do e-título. Isso é para garantir que tem uma pessoa ali idônea por trás, né, responsável por aquela denúncia. Mas é importante dizer que os dados do denunciante vão ficar em sigilo. Então, aí, em seguida, ele vai descrever, vai categorizar, escolher que tipo de propaganda que ele está denunciando, fazer uma breve descrição e anexar algum elemento de prova, que pode ser uma foto, um vídeo ou um áudio. Para as votações deste ano, o aplicativo já recebeu mais de 43 mil denúncias. 10% são de propagandas na internet e 90% de outras formas, principalmente as campanhas nas ruas. São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul lideram o ranking. É importante essa participação popular para a pessoa até ver aquele candidato que está seguindo as regras direitinho, que não está. E se a pessoa está vendo alguma irregularidade, ter essa oportunidade de denunciar. É importante se envolver e conhecer as regras, né, e verificar aqueles candidatos que estão observando ou não. Países que fazem parte da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico conseguiram reduzir o número de jovens que não trabalham, não estudam e nem seguem em formação. No Brasil, o cenário apresentou uma melhora, mas ainda há desafios. Em todo o Brasil, milhares de jovens enfrentam esta realidade preocupante. Não estudam e nem trabalham. De acordo com dados recentes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, cerca de 11 milhões de brasileiros entre 15 e 29 anos se encontram nessa situação. Os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, têm conseguido reduzir o número de jovens que não trabalham, não estudam e nem participam de programas de formação. O Brasil também tem conseguido caminhar na mesma direção dos membros da organização. Nesses países, a taxa média passou de 15,8% em 2016 para 13,8% em 2023. No Brasil, mesmo com taxa superior, houve redução. Passou de 29,4% para 24% no mesmo período de avaliação. Essa melhora reflete nas políticas públicas que estimulam a educação e a inserção no mercado de trabalho. Por meio da qualificação profissional, sendo ela técnica ou um curso mais aligerado, essa pessoa ela muda a sua visão de mundo e ela percebe que nessa sua transformação ela pode mudar não só a sua vida, como da sua família, assim da comunidade em que ela está inserida. A condição de jovens que nem estudam e nem trabalham pode gerar consequências profundas para a saúde mental. Tanto no primeiro quadro, que são pessoas que não tiveram oportunidade, quanto nessas pessoas que ficam trancadas, o quadro depressivo, o quadro ansioso, ele pode desencadear. Precisa ficar muito mais atento, porque eu fico num mundo paralelo, aonde eu mergulho nesse mundo imaginário da internet e eu não me vejo mais como pessoa. Para a Alessandra, é importante que os pais ajudem os jovens a encontrar motivação para seguir em frente e construir um futuro. Não permitir
que essa pessoa ela permaneça ali dias e dias e dias e só saia ou para fazer a higiene ou para poder almoçar. A vida, ela tá aí para ser vivida e a gente pode sim buscar essa formação, mesmo que seja de uma forma tardia. O assunto agora é sobre um santo persistente que não desistiu do sonho de viver a sua vocação. É a história de São José de Cupertino. Com esforço e oração, ele superou as dificuldades nos estudos e tornou-se o padroeiro dos estudantes. José de Cupertino viveu o amor a Cristo e à Igreja de forma incondicional. O padroeiro dos estudantes tinha a virtude da humildade. Nunca renunciava aos trabalhos manuais e se dedicava ao serviço dos mais pobres. Para ele se tornar diácono, ele precisou passar por uma prova, por uma avaliação. E o que ele faz então? Ele recorre a Maria, pede que ela interceda por ele e que tudo aquilo que ele for dizer na prova para o professor, para aquele que vai avaliar ele, que não seja ele a dizer, mas que Deus fale através dele. E misteriosamente José responde todas as perguntas, aí entra o dom da ciência infusa. Por isso também que ele é padroeiro dos estudantes. A dificuldade no estudo não incapacitou José de acolher a vocação sacerdotal. Por quê? Quem o formou foi o próprio Deus. José era ciente de suas limitações culturais, chegando até a se apelidar irmão burro. Mas o conhecimento dado por Deus, por meio da ciência infusa, fez dele o sacerdote que alcançou a santidade. Até amanhã, 19 de setembro, Brasília é sede do simpósio sobre laicidade do Estado e liberdade religiosa. O evento, promovido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, marca o 15º aniversário do Acordo Brasil-Santa Sé, um marco nas relações entre Igreja e Estado. O simpósio reúne especialistas e religiosos para discutir a relação entre a Igreja Católica e o Estado no Brasil. O evento, organizado pela Comissão Episcopal da CNBB, tem presença de figuras de destaque, como o cardeal Lorenzo Baldisseri, membro de importantes congregações do Vaticano e conselheiro da Pontifícia Comissão para a América Latina. A Igreja quer ter um espaço suficiente para evangelizar. Este espaço tem que ser estabelecido e com normas. O simpósio não apenas celebra os 15 anos do Acordo Brasil-Santa Sé, mas também aprofunda temas importantes como a laicidade do Estado e a liberdade religiosa. Este acordo, assinado em 2008, foi um marco nas relações diplomáticas entre o Brasil e o Vaticano, garantindo direitos essenciais para a missão da Igreja no país. O acordo ele dá liberdade de ação para a Igreja. E dando liberdade de ação, quer dizer, a igreja pode desenvolver suas atividades, seja suas atividades religiosas, suas atividades sociais e demais atividades com liberdade. Segundo a CNBB, o simpósio sobre a laicidade do Estado e liberdade religiosa é momento para reflexões, debates e aprofundamento de questões essenciais na relação entre religião e política no Brasil. O objetivo é fortalecer o diálogo entre os diferentes segmentos da sociedade e assegurar a liberdade religiosa em um país de grande diversidade cultural e religiosa. Ministros do Supremo Tribunal Federal e ex-ministros de governo também participam do encontro. Estamos hoje aqui celebrando os 15 anos do tratado, considerando um modelo de exercício da liberdade religiosa e da prescrição constitucional quanto ao ensino religioso de matrícula facultativa, sem que isso de nenhum modo agrida a chamada laicidade do Estado. Toda semana, milhares de fiéis e peregrinos visitam o Santuário do Pai das Misericórdias, onde fazem suas orações, adoração e participam da celebração da Palavra de Deus e da Eucaristia. Para manter o santuário e todas as demais obras realizadas aqui, a Canção Nova conta com sócios, amigos e benfeitores.
Estamos com 57% na campanha de setembro. Acesse clube.cançãonova.com e faça sua doação. Ou doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigada por sua fidelidade. A morte é um mistério e um momento de dor profunda para muitos. Ressignificar o sentido da vida pode parecer um desafio impossível. Diante da dor causada pelas perdas, um casal do interior de Minas Gerais teve um reencontro com a fé. A origem de um amor gerado em uma encenação da paixão de Nosso Senhor. Os anos se passaram e a dor encenada no teatro veio para a realidade. Turvos ficaram os dias de Bárbara e Wendel. O meu avô faleceu. Eu já estava de uns 5 meses. E a minha mãe já tinha... O câncer dela voltou. Então foi tudo assim de uma vez. Interessante falar também que o Wendel nasceu no dia de aniversário de morte do irmão dele. Dia 17 de junho. Era o pior dia para ele, o aniversário. Sim. E o Álvaro faleceu dia 16 de junho, um dia antes do aniversário. Então o velório foi no aniversário do Wendel. Álvaro era o recém-nascido do casal. Com tantos motivos para cegar qualquer broto de esperança. E as 3 paradas que ele deu eu vi. Porque bem na hora, aquele desespero, né, dos médicos, porque todos os médicos envolveram para tentar descobrir que ele tinha nada. Aí era aquele desespero, a porta abria e eu vi eles em cima dele, as 3. Aí eu cheguei, eu vi a cena, me deparei com a cena da Bárbara segurando o neném gelado, aí eu me desabei, sabe? Até me emociono em falar. Mas enfim, aí eu deparei com a cena dela e tal, abracei ela, a gente teve um momento de conexão, né? De que ali era eu e ela agora, né? A gente consagrou a nossa família. A família de Nazaré. Naquele momento, os 3 abraçadinhos. Narrar essas situações hoje, dar graças a Deus, parece loucura, mas é fé, onde Wendel e Bárbara encontraram saída. Eu fui testado, a minha fé foi testada. E todas as vezes que eu me revoltei, eu caí. Então, quando eu abracei Deus, fiquei firme com Ele, eu descansei, mesmo na dor. Diante de tudo isso e em busca de motivos para viver, mais perdas. Aí passaram alguns dias, a minha mãe, ela adoeceu, ela deu uma piorada, né? E os médicos já acharam que ela já ia falecer, assim, 1 semana depois do bebê. Poucos dias depois, a aliança sagrada. O casamento se tornou uma missão com ainda mais significado. E ela falou assim, Bárbara, por que vocês não organizam o casamento de vocês? Aí, pra mim foi assim, meu Deus, mas como, com que cabeça? E quando ela faleceu, bem no momento, a gente foi dar a volta no corredor, ver aquele cheiro de rosas. Foi muito forte. A dor pode amadurecer a doença e tornar a vida impossível. Ou, ao contrário disso, fortalecer a fé, mudar os rumos do futuro e renovar a esperança. Mesmo diante de tantos motivos para desistir, ressignificar se tornou a música para mudar a história dessa família e dar novos tons a este casal. Você me dá forças para continuar. A gente fez uma oração, né? Conectou, ficou em paz, uma noite, né, na verdade. E eu comecei a cantarolar no violão, e veio a parte que eu escrevi, que é a parte do refrão, né? Nada que eu faça, nada que eu sinta, escreve essa dor que dilacera meu ser. O violão pode desafinar e isso muda o resultado. A decisão de recuperar a melodia é uma atitude individual. Sustentar a escolha é confiar, e isso é um mistério de fé. Essa música mostra isso, que a gente pode passar pela dor, mas que o caminho é Jesus. A virada no ritmo mostra o resultado. Os versos, uma recordação dolorosa com a certeza de vida nova. Que a dor é a raiz, mas o fruto vem logo depois da dor, né? Então, assim, vem esse momento de alegria, de euforia, né, na música, para trazer essa alegria, porque a vida é alegria, e é assim a vida, né? O segredo é continuar confiando nele, sem medo, porque a gente descobriu que o medo é a falta de fé. Mas aqui no fundo eu já posso te sentir. Que bela história de superação, não é, Reinaldo? Força ao casal. Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com. Uma ótima noite.
Assista em instantes à adoração ao Santíssimo e logo depois à Santa Missa do Clube da Evangelização, direto do Santuário do Pai das Misericórdias. Boa noite, paz para você.